A gente vai começar outro assunto agora, que é a educação, ok? Semana 13, dia 4, primeira questão. A Constituição Federal, então, dispõe oferta de ensino pela iniciativa privada é livre. Ela dispõe que a oferta é livre e independente do poder público. Tem essa independência? Não. Devendo ser tão somente autorizada pelo órgão da classe patronal? Também não. Então não é independente. E também a avaliação e a autorização se dá por meio do poder público também. Então está toda errada a questão. Veja só. O ensino é livre à iniciativa privada, atendido as seguintes condições. Primeiro é cumprimento das normas gerais da educação nacional e tem a autorização e também a avaliação da qualidade pelo poder público. Quem então autoriza não é a classe patronal e sim o poder público. Questão 2. Taxas podem ser cobradas das pessoas com deficiência matriculadas em estabelecimentos de ensino público oficiais, caso o Estado não tenha condições, então caso não tenha condições de disponibilizar material necessário à sua inclusão total. Totalmente errado. Não pode, é vedado a cobrança de taxas aí em estabelecimento de ensinos públicos oficiais. Por quê? Veja, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, ensino público, gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, não posso cobrar. Além disso, vai ter o dever do Estado com a educação, será efetivado mediante a garantia do que? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, na rede regular de ensino, do ensino público, que é gratuito, não posso cobrar a taxa. Questão 3. O Estado deve garantir a educação infantil em creches e creches e pré-escolas às crianças de até 5 anos de idade. Correto? Correto. Então veja, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade, ok? Antes era até 6, agora mudou até 5. Perfeito? Então, questão correta. 4. A Constituição de 1988 estabelece que é dever do Estado proteger as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras. Tem isso na Constituição? Que é dever do Estado proteger essas manifestações? Tem. Resposta correta. Então, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, vai ter então o apoio, o incentivo e o Estado protegerá quem? As manifestações das culturas populares. Quais? Indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes aí do processo civilizatório nacional. Então, tem aí o Estado protegendo manifestações culturais de indígenas e afro-brasileiros. Questão correta. Então, é dever do Estado proteger? Sim, de acordo com a Constituição Federal. Veja que cai isso aqui, são questões muito para cargo muito específico, ok? Na Constituição Federal constam bens do patrimônio cultural brasileiro e alguns instrumentos para a sua proteção, tais como o inventário e a desapropriação. Certo? Certo. Temos isso? Temos. Artigo 216, parágrafo 1º.
vai falar que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. Então vai ocorrer o que? A proteção por meio de inventários. Então o primeiro já está aqui: registros, vigilância, tombamento e desapropriação. Está aqui o outro. E outras formas de acautelamento e preservação. Então, questão correta, portanto. Questão 6. O Estado deve garantir o atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Correto? Correto. É o que está previsto na Constituição. É dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia. Então, dever e será garantido o que? O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, questão correta. 7ª. Com base no disposto da Constituição Federal de 1988, e o item aí, é vedado ao Estado do Rio Grande do Norte realizar vinculação de receitas, impostos à manutenção de programas de ensino. Tem a regra na Constituição Federal que veda sim vinculação de receitas de impostos, mas temos as exceções, e dentre as exceções nós temos aqui o ensino. Então a questão está errada porque é uma exceção. Veja, regra então: são vedados a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesas. Ressalva quem? Produto da arrecadação de impostos, referente ao artigo 158 e 159, destinação de recursos de ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento de ensino, para administração tributária e para a garantia de operações de crédito, que são empréstimos aí pelo ente, ok? Então, é uma ressalva, ou manutenção e desenvolvimento de ensino, então não tem essa vedação para vincular a receita de impostos à manutenção e programas de ensino. Questão 8ª. A questão da 8ª ela cai um pouco mais especializado, que é o apoio especializado em restauração. Ela traz aí uma necessidade do conhecimento de um decreto, que já foge do escopo da educação relacionada aí à Constituição Federal. Mas vamos lá. Segundo a Constituição Federal de 1988, o poder público, com a colaboração da comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação, entre outras formas de acautelamento e preservação. A esse respeito, julgue o item a seguir aí. O registro, ele tem por finalidade a promoção e a proteção dos bens culturais de natureza imaterial, intangíveis, por meio de sua inscrição em um dos livros elencados no Decreto Federal que regulamentou a prática desse registro. Então ele está falando a finalidade de um registro e remete nós aí a um conhecimento de um decreto federal. Por isso que eu falo aí que é uma questão que está um pouco fora do nosso contexto, da nossa realidade, dado aí a especialização da questão aí. Só vai cair uma questão dessa aí para uma área muito específica. Mas veja, temos o decreto, o decreto 3551, que vai falar: fica instituído o registro de bens culturais de natureza imaterial que constitui o patrimônio cultural brasileiro. Então esse registro se fará por um dos seguintes livros. Então ele está falando exatamente isso. Então a questão já está correta. Livro de registro dos saberes, dos registros de celebrações, registro de formas de expressão, livro de registros dos lugares. Então
ele fala aqui por meio de inscrição de um dos registros elencados no decreto federal, vai ocorrer então aí esse registro, então está corretinha aí a questão. Questão 9, também é um pouco fora do contexto, mas vamos lá. O inventário de bens culturais regulamentado legalmente por meio de decretos e portarias possui uma terminologia específica utilizada pelos órgãos e entidades responsáveis pela preservação do patrimônio cultural brasileiro para os procedimentos a serem adotados. O que tem de erro nessa questão? Primeiro, a Constituição Federal traz aí a responsabilidade de todos os entes federados de preservar o patrimônio cultural brasileiro. Então, se é de responsabilidade de todos, eu não tenho uma lei que regulamente esse inventário de bens culturais, não existe essa lei. Então está regulamentado legalmente por meio do que? De decretos e portarias. Então um decreto em regra, um decreto e portaria, decreto de qualquer ente, até mesmo federal, não vincula os demais, dada a autonomia de cada um deles. Então essa terminologia não é uma terminologia específica, então é por isso que essa questão está errada. Então o inventário de bens culturais não é uma terminologia específica utilizada pelos órgãos. Essa seria a questão, seria errada, mas novamente, também fora do contexto e também uma questão aí muito relacionada mais à legislação infraconstitucional. Questão 10ª. As pessoas portadoras de necessidades especiais também são titulares do direito à educação. Perfeito? Obviamente. E fazem jus a um atendimento educacional especializado. Perfeito. Artigo 208 vai falar que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante, então é um dever do Estado, vai ser mediante a garantia do quê? Garantia do atendimento educacional especializado a quem? Aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então temos essa garantia, então são também titulares desse direito e o Estado aí vai então garantir por meio do atendimento educacional, atendimento educacional especializado. Beleza, povo? Um abraço, até a próxima.